Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Quero saudar, amados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? No estudo dessa noite, nós vamos continuar analisando o capítulo 2 do livro de Efésios, versículo por versículo, como você já sabe que temos feito, dando sequência à segunda parte do tema da divisão para a unidade. Se no estudo anterior nós vimos que Cristo transformou a nossa distância espiritual em proximidade, unindo-nos a Deus e ao seu povo, hoje nós vamos aprofundar a explicação de Paulo sobre como essa união foi possível, como isso ocorreu. Por isso vamos meditar agora, meus irmãos, em Efésios capítulo 2, do verso 14 ao 18. Eu leio na Almeida Revista e Atualizada. Efésios 2, 14 a 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Senhor Deus, nós nos unimos em oração agora diante do Senhor, em torno da Tua palavra, rogando ao Senhor, Pai, a graça que nós necessitamos para compreender a Tua palavra e aplicá-la nas nossas vidas de modo que produza a unidade do Evangelho que o Senhor deseja. Nós rogamos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a verdade principal que Paulo está comunicando aqui nessa passagem e que unifica todos os elementos desse texto aqui é que Cristo estabeleceu a paz, removendo as barreiras que nos separavam e criando uma nova humanidade reconciliada com Deus. Essa frase é o coração do texto, resumindo o propósito e o significado da passagem. Ao olharmos com atenção para essa porção das Escrituras, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo descreve 3 grandes movimentos redentores que revelam como Cristo realizou a maior missão de paz e união da história da humanidade. Então, vejamos em primeiro lugar que Cristo removeu as barreiras de hostilidade. Versículo 14 e 15. Leio novamente. 15, parte A. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Veja, Cristo não apenas trouxe a paz. O apóstolo afirma que Ele é a própria paz. Nele, a ideia abstrata de paz torna-se uma realidade viva, concreta, pessoal, eterna. A paz aqui tem um rosto, tem um nome acima de todo nome, tem uma cruz, tem um trono e uma glória. Cristo é a personificação da paz, meus irmãos, a sua fonte e também o seu fundamento. Ele é o príncipe da paz, em quem toda a reconciliação tem a sua origem e o seu fundamento. O conceito mundano de paz, geralmente ele é negativo. Limita-se apenas à ausência de conflito,
ausência de hostilidade, de guerra, de violência, de perturbação, de agitação. Mas a ideia bíblica de paz, ela envolve também união, envolve aproximação, envolve aceitação, reconciliação ou amizade. Trata-se aqui de unir em aceitação mútua coisas que antes estavam separadas. E Cristo é aquele que torna possível a cessação, o fim dessa inimizade e a reconciliação. Então veja, dois elementos aqui, cessação de conflito, mas também união ou reconciliação. Contudo, Paulo não afirma apenas que Cristo é a paz, mas que Cristo é a nossa paz. Nesse contexto aqui, o pronome nossa refere-se a judeus e a gentios. É isso que está gravitando aqui nesse contexto, ou seja, a todos os crentes que antes em Cristo estavam rigidamente separados, nesses dois grupos aqui. Mas Cristo, que é em sua própria pessoa a nossa paz, continua o apóstolo, aqui no nosso texto, de ambos fez um, é o que ele diz, aqui no início do versículo 14. Esse verbo fez aqui indica, como é evidente, uma ação ocorrida no passado, um fato já consumado, não um fato no passado que ainda continua se desdobrando, mas algo já consumado. O que Paulo está dizendo é que essa unidade aqui não é algo que ainda está acontecendo, mas uma realidade já estabelecida na história pela morte de Cristo na cruz há 2000 anos. A cruz, ela desfez completamente a divisão, essa divisão, e uniu dois grupos que antes viviam em completo antagonismo, em completa hostilidade. Dois grupos irreconciliáveis tornaram-se um só povo. Cristo, portanto, é a personificação da paz também nesse sentido relacional. Em sua pessoa, a antiga desunião entre judeus e gentios foi substituída por uma nova realidade na sua pessoa. Em Cristo, a hostilidade foi transformada em comunhão, irmãos. A divisão em unidade, a distância em proximidade e a inimizade foi transformada em paz. Mas ainda permanece a questão aqui. Como tal coisa impossível aconteceu? Como toda essa distância se transformou em proximidade? Como toda essa divisão se transformou em unidade? O apóstolo responde aqui no fluxo do versículo 14. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. A ação necessária aqui que Cristo fez para remover a barreira de hostilidade entre esses dois grupos aqui foi demolir a parede de separação, é o que o texto nos diz. Ao falar dessa parede de separação que estava no meio, Paulo muito provavelmente está fazendo alusão aqui, irmãos, ao templo de Jerusalém, que impedia os gentios de se aproximarem sob a ameaça de morte. Durante o período do segundo templo, especialmente após as reformas de Herodes o Grande, no final do primeiro século antes de Cristo, o recinto do templo, a parte interior do templo, era dividida em 5 átrios sucessivos, cada um com diferentes graus de acesso. Primeiro, havia o átrio dos gentios, onde qualquer pessoa poderia entrar. Segundo, o átrio das mulheres, permitindo, evidentemente, apenas as mulheres de Israel. Terceiro, o átrio dos homens, acesso exclusivo aos varões judeus. Quarto, o átrio dos sacerdotes, restrito apenas ao serviço levítico. E quinto, o santo dos santos, apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. E entre o átrio dos gentios e os demais átrios do templo, havia uma barreira de pedra baixa, de 1,5 metro de altura, chamada soreg. E nessa divisória foram colocadas inscrições bilíngues em grego e em latim, advertindo os estrangeiros a não ultrapassarem, como eu já disse, sob ameaça de morte. E um dos fragmentos originais dessa inscrição encontra-se hoje no Museu do Louvre, em Paris, e traz a seguinte advertência: ouça, nenhum estrangeiro pode ir além dessa barricada que circunda o santuário e seu conteúdo. Todo aquele que for surpreendido na tentativa de fazê-lo será o próprio responsável por sua subsequente morte. E isso daqui confirma o relato bíblico de Atos capítulo 21, verso 27 a 29, quando Paulo foi ameaçado pelos judeus, porque segundo eles, o apóstolo, abre aspas, introduziu até gregos no templo
e profanou este recinto sagrado. Então isso daqui era muito sério, era muito grave para os judeus. Mas a alusão que Paulo faz a esse muro é simbólica. É apenas um modo de ilustrar uma separação muito mais profunda. Não apenas uma separação literal e geográfica, mas uma separação espiritual, cultural e religiosa, que dividia historicamente judeus e gentios. A barreira de pedra no templo, meus irmãos, era apenas o sinal visível de uma distância invisível muito maior no coração humano, produzida pelo pecado. A inimizade da qual Paulo fala aqui não é uma simples desavença relacional, como quando alguém fica de mal com um amigo, quando alguém tem algum desentendimento passageiro. Paulo está falando aqui de algo muito mais sério. Paulo está falando aqui de um estado de profunda hostilidade e oposição, uma verdadeira barreira de ódio e resistência que impedia a convivência pacífica dessas pessoas aqui. Isso foi sempre um problema intenso entre judeus e gentios. Deus escolheu Israel, como vocês sabem, para ser um canal de bênçãos para o mundo. Deus abençoou Israel, não para que fosse um recipiente de bênçãos, mas para que fosse um canal. Mas os judeus, o que foi que aconteceu? Acabaram se considerando espiritualmente superiores e eles passaram a desprezar os gentios, os povos pagãos, em vez de ter compaixão por eles e levar a palavra de Deus. Um judeu ortodoxo, ele agradecia diariamente por 3 coisas. Você sabe qual é? Por ele não ter nascido mulher, cachorro e gentil. E ainda hoje um judeu ortodoxo pratica essa oração. Para os judeus, os gentios eram vistos apenas como combustível do inferno, como gentalha do mundo. Tinha que queimar mesmo no inferno. Se eles não existissem, era um favor para a humanidade. E havia também situações extremas. Um judeu, ele nem mesmo ajudava uma mãe gentia a dar à luz o seu filho, porque ele não queria ser responsável por trazer outro gentio ao mundo. Além disso, eles consideravam até errado entrar na casa de um gentio, porque eles achavam que se aquele gentio porventura tivesse abortado um filho, eles não queriam pisar em nenhum resquício do filho ou algo que tivesse vazado pelo ralo. E se os gentios eram samaritanos, vistos pelos judeus como heréticos, como apóstatas, como deturpadores da religião de Israel, eles nem sequer passavam em Samaria, nem sequer passavam no território samaritano, coisa que Jesus fez durante seu ministério terreno. Já as nações gentílicas, por sua vez, a hostilidade não era só da parte dos judeus em relação aos gentios, mas também dos gentios em relação aos judeus. As nações gentílicas, por sua vez, elas começaram a olhar para Israel como um povo exclusivista, separatista, e em consequência disso, eles viam Israel como um escravo em potencial, como uma pessoa escrava. E por isso eles oprimiram, massacraram e de fato escravizaram Israel. Os edomitas perseguiram Israel por séculos. O Egito manteve cativo os hebreus por 430 anos. E nos dias do Novo Testamento, o Império Romano exercia sobre eles domínio e desprezo, uma hostilidade mútua constante. E mesmo na igreja primitiva, havia esse tipo de tensão persistente. Eu estou dizendo tudo isso daqui para que você entre na atmosfera que permeava a relação de judeus e gentios. E o ápice histórico da animosidade gentílica contra os judeus ocorreu no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador romano Tito Vespasiano invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Desde ali não houve mais sacrifícios, por exemplo. Os judeus não sacrificam mais. E isso ocorreu também nos dias de Hitler. Esse ódio antissemita, porém, não terminou ali. Como eu disse, ele ressurgiu sob o regime nazista e ainda se manifesta hoje nos ataques contra Israel, como os promovidos pelo grupo terrorista islâmico Hamas, que ocupa hoje a faixa de Gaza. Ao longo da história, então, irmãos, o muro de hostilidade entre judeus e gentios foi crescendo cada vez mais e se tornando cada vez mais sólido, intransponível. Mas então, Cristo, na plenitude dos tempos, veio e derrubou essa parede de separação, é o que Paulo está dizendo. Ele rompeu com esse ciclo histórico de ódio. Agora, como é que foi que Cristo realizou tamanha façanha? No versículo 15, Paulo explica que Cristo derrubou a parede de ódio quando aboliu na sua carne
A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. A palavra grega aqui traduzida pelo verbo abolir, comunica a ideia de cessar algo, fazer algo se tornar ocioso, inativo, inválido, inoperante, neutralizado, desativado ou inútil. É a mesma palavra usada lá em Hebreus 2,14 para descrever o propósito da encarnação de Cristo. Porque Cristo se fez homem, diz assim o autor de Hebreus, para que, por sua morte, destruísse, aqui está a palavra, aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Em ambos os casos, tanto em Efésios 2,15, quanto em Hebreus 2,14, a ideia não é destruir completamente, mas retirar a força, a autoridade de algo, seja de Satanás, seja da lei. É retirar o poder para agir. De modo semelhante, aqui em Efésios 2,15, Paulo afirma que na sua carne, isto é, na sua encarnação e morte física, no seu sacrifício corporal, Cristo tornou a lei dos mandamentos expressas em ordenanças, inoperante, inválida, sem efeito, sem força, sem poder, sem autoridade nenhuma. E essa expressão aqui na sua carne, ela corresponde às anteriores que nós já vimos. Pelo sangue de Cristo, no versículo 13, e por meio da cruz, no versículo 16. Fala da obra redentora de Cristo. Assim, Paulo ensina que foi o evento histórico, redentor e substitutivo da cruz que a lei foi não morta ou destruída completamente, mas tornada inoperante ou anulada. Agora, a que exatamente se refere essa expressão, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças? Paulo aqui está se referindo à totalidade da lei mosaica, composta por inúmeras ordenanças específicas, preceitos particulares. E essa lei, diz Paulo, ela foi tornada inoperante para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa lei ela é sem efeito para quem crê em Cristo. O próprio Paulo afirma isso em Romanos 10,4. Ouça, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E já em Gálatas 3,25, Paulo ensina que os crentes não estão mais sob o poder e autoridade da lei, porque, explica o apóstolo, abre aspas, a lei nos serviu de aio, ou seja, um tutor, um guardião, um guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ou ao tutor, ao guardião. Em outras palavras, segundo ele próprio em Romanos 7, os crentes morreram para a lei. Agora, em que sentido nós podemos dizer que nós morremos para a lei? O que significa dizer que Cristo ele tornou essa lei inoperante, inválida? Acaso significa que o crente não está sob a obrigação de obedecer nenhuma lei hoje? De forma alguma, meus irmãos, de forma alguma. Quando Paulo afirma que Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, ele está dizendo que Cristo neutralizou e desativou o poder condenatório da lei e as suas exigências cerimoniais, mas não os seus princípios morais, que permanecem inalteravelmente como expressão da vontade eterna de Deus. O próprio Senhor Jesus afirmou em Mateus 5,17, você sabe disso, que ele não veio para destruir a lei, para aboli-la completamente, mas para cumpri-la. Mas então quais são esses preceitos ou princípios morais que os crentes são obrigados a obedecer hoje? Esses princípios morais que estão sob obrigação da nossa obediência hoje, são todos aqueles que foram reiterados no Novo Testamento, especialmente aqueles que se referem ao caráter moral e eterno de Deus, como o amor, a santidade, a fidelidade, a verdade, a pureza e a misericórdia. Então o ensino de Paulo é que Cristo derrubou a grande barreira de inimizade entre judeus e gentios ao tornar inoperante o fundamento sobre o qual essa barreira estava erguida, a condenação da lei e as suas exigências específicas. Os judeus achavam que poderiam se salvar por ela, ao passo que os gentios não, mas na verdade é que nenhum dos dois grupos poderia se salvar por meio da lei. Portanto, uma vez que a totalidade da lei ela foi tornada inoperante como sistema de salvação e de separação de outros povos, tanto os judeus quanto os gentios vivem sob a graça, vivem sob uma nova aliança, conduzidos pelo Espírito Santo a obedecer a lei de Cristo, como Paulo diz em 1 Coríntios 9 e em Gálatas 6, a lei do amor que cumpre toda a justiça.
Cristo, meus irmãos, fez o impossível, fez aquilo que ninguém poderia fazer. Ele removeu as barreiras de hostilidade. E agora Ele nos chama a viver em comunhão verdadeira, a liberdade e unidade que Ele conquistou. Se Cristo, então, removeu as barreiras de hostilidade, não é aceitável que nós, irmãos, que fomos alcançados pela graça, reconstruamos aquilo que Ele já derrubou, aquilo que Ele já colocou abaixo. Mas, infelizmente, e eu me incluo nisso, quantas vezes nós, em nossa dureza, tentamos erguê-las de novo, tentamos erguer essas barreiras novamente. E como é que nós fazemos isso? Todas as vezes que o orgulho, que a indiferença, a falta de perdão, o preconceito, o legalismo, a tradição, os ressentimentos, as afinidades pessoais, as panelinhas, toda vez que todas essas coisas governam os nossos relacionamentos com outros crentes, nós estamos reconstruindo aquilo que Cristo já demoliu. Muitos crentes vivem como se existisse um soregue feito de orgulho, preferências, ressentimentos e preconceitos, separando eles de outros crentes. É como se mantivessem uma lei particular de regras pessoais e de afinidade pessoal, ainda operante, definindo quem é digno de se aproximar e quem é indigno de se aproximar. Quem deve permanecer à distância. Assim condenam outros com distanciamento, com exclusão, como se Cristo já não tivesse neutralizado o poder condenatório e divisor da lei. Mas Cristo, de fato, irmão, já derrubou esse muro e Ele nos chamou para viver sob a lei do amor que nos aproxima, que nos atrai, que nos une. A verdadeira unidade, repito, não é a ausência de conflito, mas presença de reconciliação. A prova de que Cristo é a nossa paz é quando nós buscamos reconciliação e unidade com quem julgamos distantes demais, com quem julgamos não ter afinidade pessoal nenhuma. Onde Cristo é a nossa paz, os muros caem, os muros não permanecem. E Cristo está nos chamando essa noite a derrubar os nossos muros. Muros do orgulho, muros do tradicionalismo, do ressentimento, da exclusão, do denominacionalismo que impedem a nossa comunhão como igreja local, inclusive com outros crentes também. Por isso a pergunta que nos cabe é: temos vivido como quem foi realmente reconciliado? Com quem você, porventura, precisa de reconciliação hoje para viver na prática a unidade que Cristo conquistou? E ainda, com quem de fora do seu círculo de afinidade pessoal você pode se aproximar para testemunhar com a sua própria vida e relacionamentos o poder reconciliador e unificador da cruz? Quem é essa pessoa? De quem você pode se aproximar? Meus irmãos, nós não deveríamos sair da igreja sem ter conhecido um pouco mais de alguém, de algum dos nossos irmãos. Já conhecemos o nosso círculo de afinidade pessoal suficientemente, mas nós deveríamos intencionalmente buscar sair da igreja, não apenas tendo frequentado o culto, participado de um evento e batido o cartãozinho, mas conhecendo mais um irmão, ouvindo um testemunho. E eu quero deixar esse desafio para os irmãos: venha para os cultos, mas saia com esse propósito de ter saído, conhecido um pouco mais um irmão. Quero testemunhar para vocês que hoje pude conhecer mais o testemunho da Indiana. Não é nem membro da nossa igreja, mas pude ouvi-la hoje no gabinete. Saí daqui hoje conhecendo mais a respeito de alguém que está na nossa comunhão, que nós aceitamos na nossa comunhão. E seria estranho que nós não conhecêssemos uma pessoa que nós acabamos aceitando na nossa comunhão, não é mesmo? Então quero encorajar você a fazer isso. Você tem saído dos cultos conhecendo mais alguém? Reconciliado, talvez? Quero deixar esse encorajamento. Como Cristo realizou a maior missão de paz e união da história? Se nós vimos em primeiro lugar que Cristo removeu as barreiras de hostilidade, agora nós vemos em segundo lugar que Cristo criou uma nova sociedade, conforme nós lemos no versículo 15, parte B, e no 16. Acompanhe na sua Bíblia. Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Depois de explicar como ambos, judeus e gentios, inimigos irreconciliáveis, como nós vimos,
tornaram-se um só povo, a seguir Paulo declara o propósito de Cristo ter feito isso. E o objetivo aqui é duplo, que forma um: criar uma nova humanidade a partir de dois grupos diferentes, e dois, reconciliar ambos com Deus. Tudo isso forma uma nova sociedade. Vamos analisar então mais de perto esses dois objetivos aqui. O primeiro objetivo não era que judeus se tornassem gentios, nem que gentios se tornassem judeus. Os judeus até queriam isso, a gente vê no Novo Testamento. Encher a paciência dos gentios para que eles se tornassem judeus. Mas o propósito não era esse. O propósito de Deus era que em Cristo, em sua própria pessoa, em uma nova esfera de existência, não mais vinculados ao mundo e aos delitos e pecados, ambos se tornassem uma nova pessoa, uma nova humanidade. Não judeu nem gentil, mas uma entidade inteiramente nova, que se originou pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A igreja cristã, era essa a intenção de Deus. E o resultado disso, o texto diz, foi paz, o oposto da hostilidade expressa no versículo 14. Se o primeiro objetivo, então, foi reconciliar os dois grupos distintos, unindo-os como uma nova humanidade. O segundo objetivo, no versículo 16, é reconciliar ambos com o próprio Deus, agora na condição de um só corpo. Essa expressão aqui, irmãos, um só corpo, transmite a ideia de unidade espiritual, expressa anteriormente na palavra ou na expressão nova humanidade no versículo anterior. A ideia de unidade está sendo reforçada aqui com essa expressão. E acaso alguém poderia ter dúvida como essa reconciliação ocorreu? Como isso foi possível? Bem, se porventura alguém nutrir alguma dúvida quanto a isto, o apóstolo Paulo não dá espaço para incertezas, porque ele afirma com clareza, no fluxo do versículo 16, que tudo isso aconteceu por intermédio da cruz. A cruz, então, é o instrumento de reconciliação, o meio pelo qual Deus desfez a antiga separação. Mas em que sentido a cruz realiza essa reconciliação? O apóstolo explica ao concluir o versículo 16, destruindo por ela a inimizade, ele diz. A cruz, ela é um instrumento de reconciliação no sentido de que ela matou a inimizade, aquela hostilidade espiritual que causava separação, distância emocional e relacional entre judeus e gentios. A inimizade que Paulo menciona aqui, porém não é a mesma referida no versículo 14 que nós já vimos. Ali, a hostilidade era entre judeus e gentios no versículo 14. Se preferirem, uma separação horizontal ou uma alienação social. Aqui, contudo, o apóstolo tem em vista a inimizade entre Deus e os homens, uma separação vertical, uma alienação espiritual e moral em relação ao Criador. Portanto, Cristo realizou a maior missão de paz e união da história. E seu propósito foi criar uma nova sociedade em que judeus e gentios, antes inimigos mortais, agora se tornam uma só pessoa, unidos em uma condição de nova comunidade reconciliada com Deus. Ouça-me, muitos autores diferentes e de diversas correntes filosóficas, políticas e ideológicas modernas também refletiram sobre a ideia de novo homem e da nova sociedade. Karl Marx concebeu o problema da humanidade principalmente em termos de alienação econômica. Como solução, ele propôs uma nova sociedade surgindo com o comunismo. Uma sociedade sem classes e sem propriedade privada, e o novo homem como resultado dessa libertação econômica. Já Antônio Gramsci, teórico marxista que escreveu os Cadernos do Cárcere, se alguém lê Cadernos do Cárcere, é impossível que continue sendo marxista. Esse homem, ele viu o problema da humanidade para além da questão econômica. Para ele, a alienação do homem, ela estava ligada à falta de formação cultural e intelectual. Não se trata aqui, irmãos, de ignorância individual, e sim da dominação cultural e ideológica da burguesia que tornava o homem, ou que torna o homem, segundo eles, submisso à hegemonia cultural e de valores burguesa. A solução, então, seria formar uma nova sociedade por meio da hegemonia cultural, atuando para derrubar as instituições que, segundo Gramsci, a burguesia usa para moldar e controlar as ideias, os valores, a cultura, escolas e universidades, igrejas
e organizações religiosas, mídias e meios de comunicação, organizações culturais como editoras, teatros, etc., sindicatos e partidos políticos e até mesmo a família. Mais adiante, Friedrich Nietzsche compreendia o problema da humanidade como sendo uma moralidade fraca, cuja principal manifestação dessa moralidade fraca era a humildade. Em resposta, ele propôs uma das formulações mais radicais do novo homem, que significa, esse novo homem significa um super-homem, ou um sobre-homem, que supera a moral tradicional, não com arrogância, mas criando os seus próprios valores e vivendo de acordo com a sua vontade. Para ele, os valores tradicionais judaico-cristãos perdiam assim a sua autoridade, o que levou a fazer aquela famosa declaração: Deus está morto. E isso abriu o caminho para uma nova sociedade construída, erguida, segundo novos princípios que cada um estabelece. Atualmente, há também um movimento católico filosófico, e eu quero dizer isso para que você preste muita atenção. Há muito evangélico se voltando para o catolicismo por causa de um apelo histórico. E há esse movimento católico filosófico moderno que propõe a formação de um novo homem, de uma nova humanidade de caráter virtuoso. E essa proposta fundamenta-se em grande parte na educação de virtudes clássicas da filosofia grega, em especial as 4 virtudes cardeais: prudência, fortaleza, justiça e temperança. A transformação da sociedade, para eles, não ocorreria apenas pelo desenvolvimento ou pelo ensino intelectual, mas também pela formação do caráter, integrando o intelecto e a virtude de uma forma harmoniosa. Eles têm usado muitas ferramentas, publicações, cursos, materiais para ensino infantil, para introduzir esse tipo de ensino. Paulo, porém, apresenta uma visão aqui, irmãos, muito mais gloriosa e profunda da nova humanidade, que não tem precedente, nem se compara com qualquer filosofia ou teoria humana. Para ele, o problema central do homem não é apenas alienação econômica, intelectual ou moral, mas, como já vimos, uma alienação social e espiritual radical produzida pelo pecado. E a solução é igualmente radical. Nada menos do que uma nova criação, obra de Deus, reunida em uma nova comunidade, reconciliada com Ele, em que tudo é renovado, pessoas, relacionamentos e até mesmo as obras que nós praticamos, como nós vimos em Efésios 2:10. Tudo isso é a nova realidade que Paulo está propondo aqui. É uma realidade inteiramente nova, fruto da ação criadora de Deus e não do esforço humano, mostrando para nós que a verdadeira transformação do homem e das relações humanas não pode ser realizada por filosofia, não pode ser realizada por política, ideologias humanas ou engenhosidades humanas, mas só é possível por meio da graça divina, só é possível por meio da obra de Cristo na cruz. Se o propósito de Cristo, ao realizar a maior missão de paz da história, era criar uma nova sociedade, então qual é a relevância disso para nós mesmos aqui? Primeiramente, nós precisamos reconhecer que nem filosofia, nem política, nem teorias sociais, econômicas ou culturais, seja o marxismo, seja o liberalismo, o conservadorismo, o nacionalismo, o progressismo ou qualquer outra corrente, tem poder real para transformar o coração humano e reconciliar relações quebradas. Ao contrário, muitas vezes, irmãos, essas ideologias têm erguido muros históricos entre as pessoas e até mesmo literais, como o muro de Berlim que separou a Alemanha. E essas coisas acentuam ainda mais a hostilidade natural contra o próximo que existe já no coração humano. O mundo vai continuar tentando criar novas humanidades, novas sociedades, novos caminhos de redenção, mas sem Cristo, irmãos, toda tentativa de nova sociedade termina em novos muros, novas guerras, novos ídolos. Esse é o saldo daquilo que o mundo pode fazer. E uma vez que nós abandonamos a esperança em ideologias humanas, nós devemos, em segundo lugar, basear a nossa identidade cristã como sendo parte de uma nova humanidade em Cristo, e não em rótulos ideológicos, ou grupos sociais, econômicos, culturais e até mesmo eclesiásticos ou ministeriais. Isso quer dizer, irmãos, que nós jamais devemos dar a impressão de que nós somos mais ideológicos ou partidários do que crentes, ou mais um partido eclesiástico ou ministerial do que um só corpo como igreja.
Quando isso daqui ocorre, a unidade da igreja, inevitavelmente, ela é fragilizada. Mas onde Cristo reina, não há direita e esquerda, não há progressista e conservador, não há rico e pobre, não há branco e negro, não há Paulo e Apolo, não há nós e eles. Há um só povo, submisso a Cristo Jesus. É importante ressaltar, porém, que essa unidade ela nunca é preservada às custas da verdade. Se alguém se identifica como progressista e defende aborto, homossexualismo, vícios, há um muro entre nós. Há uma barreira intransponível entre nós. Eu não posso ter comunhão plena com essa pessoa porque ela defende aquilo que Deus odeia. Ela é apenas um alvo de evangelização para mim. Da mesma forma, se alguém se identifica como conservador político e trata a tradição como autoridade suprema, rejeitando qualquer forma de crítica bíblica, ou se idolatra a nação ou a pátria, defendendo exclusivismo étnico e confundindo a nação terrena com o reino de Deus e o Estado como instrumento de salvação, também há uma barreira intransponível que me impede de ter comunhão com essa pessoa. Porque tais atitudes igualmente constituem pecado. Assim como o progressista, é um alvo de evangelização para mim. Nossa existência, identidade e unidade, portanto, não repousa em qualquer ideologia ou lealdade humana, mas no que Cristo fez, irmãos. Nos uniu em uma nova sociedade. Nós somos a primeira igreja batista do Pará. Nós fazemos parte dessa nova sociedade, dessa nova e gloriosa sociedade criada inteiramente por Deus, unida com Ele e uns com os outros, onde todos devem ser bem-vindos. E que aqui eles vejam um povo não dividido por rótulos ideológicos, barreiras humanas ou bandeiras humanas e afinidades pessoais, mas um só corpo em que Cristo é tudo em todos, com uma só fé, um só Senhor e uma só esperança. Que o mundo veja em nós o poder transformador e unificador do Evangelho. Amém? Depois de declarar que para realizar sua grande e cósmica missão de paz e união, Cristo em primeiro lugar removeu as barreiras e em segundo lugar criou uma nova sociedade, o apóstolo agora revela em terceiro e último lugar, e eu serei mais breve, que Cristo proclamou a paz a todos, versículos 17 e 18. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Se a paz e a união elas foram alcançadas por meio da cruz, a pregação da paz é resultado daquilo que Cristo conquistou na cruz. Cristo não somente é a paz, mas ele também pregou a paz. E Paulo explica que Cristo pregou a paz vindo, é o verbo que ele usa aqui. Mas aqui se refere a essa vinda aqui. Veja, isso daqui não se refere a nenhum momento em que Jesus esteve na terra necessariamente. Seja nos seus dias de ministério terreno, seja nos seus 40 dias após a ressurreição. Porque as Escrituras nos dizem que Jesus, ele pregou quase exclusivamente aos judeus. Foi a igreja que posteriormente levou o evangelho aos gentios sob a liderança dos apóstolos. Então, com toda a probabilidade, a pregação da reconciliação, fundamentada na paz que Cristo conquistou na cruz, ela foi realizada pelo ministério do Espírito Santo, operada por meio do ensino dos apóstolos, que eram embaixadores em nome de Cristo, que falavam em nome de e na autoridade de Cristo. Posteriormente, essa mensagem, como eu já antecipei, continuou a ecoar através do ensino da igreja, à medida em que ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Mas qual era o conteúdo dessa mensagem? O conteúdo dessa pregação foi o que nós vimos anteriormente, que por meio da morte reconciliadora de Cristo na cruz, aqueles que creem são reconciliados com Deus em uns com os outros. Essa era a mensagem. E quem foram os destinatários dessa mensagem? Quem ouviu essa mensagem? Foram tanto os que estavam longe, disse o apóstolo, ou seja, os gentios, quanto os que estavam perto, os judeus. O que Paulo está ensinando aqui, embora não soe assim para os nossos ouvidos modernos, é algo, irmãos, totalmente novo e revolucionário. Poderia-se pensar que os judeus já estavam em paz com Deus e, portanto, eles precisavam apenas de reconciliação com os gentios. Estava tudo ok horizontalmente, na verdade verticalmente, e o problema deles era só uma questão de resolver um problema horizontal. Enquanto que os gentios precisavam tanto de paz com Deus, quanto paz com as outras pessoas. Nesse raciocínio, se os gentios se devotassem ao Deus de Israel,
ao Deus dos judeus, então os judeus poderiam abrir-se à possibilidade de ter comunhão com os gentios, contanto que eles se tornassem judeus. Você vê isso muito claramente lendo o Novo Testamento. Assim, todos seriam judeus. Não teria nova sociedade, não teria nova humanidade. E a mensagem da paz, ela seria necessária apenas para os gentios, já que a distância dos judeus em relação aos gentios era culpa dos próprios gentios que não conheciam a Deus, que não estavam em paz com Deus. Contudo, Paulo subverte toda a expectativa natural aqui, irmãos, de que os judeus naturalmente já estariam em paz com Deus e afirmam que eles também precisavam de uma mensagem de paz, tanto no plano horizontal quanto no plano vertical. Mas o que é novo e revolucionário aqui não é que os judeus também precisavam de uma mensagem de paz, nem que os gentios poderiam ser incorporados à comunidade judaica. A novidade que Paulo anuncia aqui, irmãos, é que ambos, judeus e gentios, quando eles aceitam a mensagem de Cristo, eles entram juntos em uma nova comunidade, uma nova humanidade reconciliada com Deus. E qual é o resultado disso daqui? O apóstolo conclui no versículo 18, então: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Palavra grega aqui traduzida por porque, na maioria das versões em português, é nesse caso uma tradução infeliz, irmãos, porque não faz sentido o apóstolo afirmar aqui que Cristo pregou a paz aos judeus e aos gentios, porque ambos têm acesso ao Pai. Se eles já teriam tal acesso, então a mensagem da paz era inútil. Para que pregar a paz? A tradução mais adequada aqui, portanto, seria para que ou de modo que, expressando uma ideia aqui de resultado e não de causa. Nesse sentido aqui, a Nova Versão Transformadora foi muito feliz, captou com precisão o significado aqui pretendido por Paulo. Ouça a tradução da NVT, se você tem ela, acompanhe aí. Agora, por causa do que Cristo fez, e não porque, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, Cristo pregou a paz, irmãos, a judeus e gentios, e o resultado disso é que ambos têm acesso ao Pai em um Espírito. Lembrem-se que a ênfase de Paulo aqui não é tanto o conteúdo da mensagem, mas o resultado que ela produz. E qual é esse resultado? Unidade. É esse resultado. A ênfase de Paulo está na unidade. Assim, ele não está meramente dizendo que tanto os judeus quanto os gentios têm acesso a Deus de forma individual e semelhante, como se cada um isoladamente trilhasse o seu próprio caminho até o Pai. O que Paulo está afirmando aqui é algo muito mais belo e profundo. Ambos juntos têm acesso ao Pai. Não é sobre forma, é sobre unidade. A reconciliação que Cristo realizou na cruz não apenas abriu o caminho para Deus, para cada um individualmente, mas também uniu todos os que creem no mesmo caminho, lado a lado na presença do Pai, como um só corpo, de modo que ninguém se aproxima de Deus sozinho, em isolamento. O acesso que temos ao Pai é sempre pessoal, irmãos, mas nunca solitário. E Paulo reforça essa ideia de unidade ao afirmar que o acesso que tanto os judeus quanto os gentios têm ao Pai em um Espírito, melhor dizendo. E ele encerra assim, no versículo 16, Paulo já havia mencionado que ambos foram reconciliados com Deus em um só corpo. E aqui, agora ele declara que tem acesso ao Pai em um Espírito. Isso daqui significa que é na esfera do Espírito que ambos, judeus e gentios, têm acesso a Deus. O Espírito Santo, ouça-me, que é o vínculo de amor eterno entre o Pai e o Filho, torna-se também um vínculo de amor entre os crentes e todos os crentes com Deus. Ele é o ambiente espiritual onde a nova humanidade tem livre acesso à presença do Pai. Mas ao descrever o resultado da proclamação da paz, o apóstolo também acaba revelando algo muito mais maravilhoso e profundo aqui, irmãos. E eu fiquei muito feliz de poder ter encontrado isso no texto bíblico. Quanta preciosidade! A unidade dos crentes com Deus é fruto de uma outra unidade maior e anterior, a unidade da Santíssima Trindade. Aqui, as três pessoas benditas, Pai, Filho e Espírito, estão plenamente envolvidas na unidade dos crentes uns com os outros e os crentes com Deus. É por meio da obra de Cristo, unidos em um só Espírito, que judeus e gentios crentes têm acesso ao Pai. Assim, a comunhão da igreja, a nossa comunhão aqui, ela reflete a comunhão eterna do próprio Deus triuno. O que essa verdade significa para nós hoje, então?
Significa que nós devemos rejeitar qualquer forma de individualismo ou isolamento espiritual. À luz do fato de que Cristo proclamou a paz, nós somos chamados, irmãos, como igreja, a viver como embaixadores dessa mesma paz, continuando a estender o evangelho da reconciliação ao mundo em continuidade à obra de Cristo. Assim como Cristo proclamou a paz, em perfeita unidade com o Pai e com o Espírito, nós somos chamados a proclamar a paz como uma igreja unida e missionária. Esse é o nosso chamado. A Trindade, em sua eterna comunhão, ela não permaneceu em isolamento cósmico, não permaneceu lá se amando só entre eles, mas ela revelou o seu amor ao mundo. Da mesma forma, a igreja, ela não pode se contentar com uma unidade voltada para si mesma. Como diz Ronaldo Lidório, uma unidade, uma comunhão umbigocêntrica. Mas ela deve existir como uma comunidade missionária, que vive e anuncia a paz de Cristo, aonde está. Seja evangelizando quem está próximo, seja enviando missionários para o campo missionário e contribuindo, ofertando, orando, sustentando física e espiritualmente os missionários que enviam. Uma outra maneira de rejeitar qualquer forma de individualismo ou isolamento espiritual, que o texto nos ensina aqui, é que o evangelho da paz produz uma fé pessoal e unidade com os outros, mas nunca isolada. Não é que cada um de nós tenha acesso ao Pai de forma independente, mas nós juntos temos acesso ao Pai. Por isso, abandone toda a exaltação de espiritualidade individualista e egoísta, em que cada um constrói a sua própria fé e busca as suas próprias conexões particulares com Deus, a sua própria maneira e desigrejado. Quem diz, eu não congrego em nenhuma igreja, não sou membro de nenhuma comunidade, mas eu sempre oro na minha casa e ouço louvores, está negando a própria natureza da reconciliação que Cristo realizou na cruz. Então eu concluo dizendo que Cristo realizou a maior missão de paz e união da história. E Paulo nos mostrou que no movimento da divisão para a unidade, Cristo realizou 3 grandes ações redentoras. Cristo removeu as barreiras, Cristo criou uma nova sociedade e Cristo proclamou a paz a todos. Portanto, ao concluir esse sermão, a verdade central que nós devemos guardar em nossos corações é esta: Cristo estabeleceu a paz, removendo as barreiras que nos separavam e criando uma nova humanidade reconciliada com Deus. Que a nossa vida, como igreja, reflita essa nova humanidade, rejeitando divisões, vivendo a verdadeira comunhão e proclamando a paz de Cristo a todos. Amém? Pai, obrigado pela Tua santa palavra, confirma-a no nosso coração e nos energiza para obedecê-la, preservando a unidade que o Senhor conquistou. Em nome de Jesus, amém.